Peço a gentileza de todos abrirem as suas Bíblias para o livro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, nós leremos então versículos 22 e 23. Nós estamos dando prosseguimento ao nosso estudo no livro de Gálatas, falando sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Na verdade, nós já falamos sobre a obra da carne, agora nós estamos falando então sobre o fruto do Espírito. Vocês que estão aqui, quero convidá-los a se colocarem em pé, por gentileza. Nós vamos fazer a leitura então deste versículo, ou destes versículos, e depois nós oraremos e prosseguiremos então com a reflexão na palavra de Deus. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus, versículo 24, crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências. Deus abençoe a sua palavra, os irmãos podem se assentar e nós vamos orar nesse momento, mas antes de orar, não faça como eu, coloque o seu celular no silencioso. Eu acabei esquecendo aqui, então já estou fazendo aqui direitinho e assim nada vai nos interferir. Ok? Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nós agradecemos porque é um grande privilégio nós estarmos aqui reunidos depois de praticamente 2 semanas, onde minha família e eu e também alguns irmãos estivemos acometidos por Covid, mas pela graça do Senhor estamos bem, todos recuperados. Pedimos, ó Deus, agora a sua bênção sobre este tempo, que sua palavra fale aos nossos corações, que estejamos verdadeiramente interessados a efetuar as mudanças necessárias a fim de que sejamos agradáveis ao Senhor. Dá-nos entendimento pelo Santo Espírito, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então nós começamos a falar algumas semanas atrás sobre o fruto do Espírito, nós introduzimos sobre essa questão, e nós falamos, da última vez que estivemos juntos, falamos sobre o primeiro fruto do Espírito, que é listado aqui no versículo 22, que é o amor. Hoje nós vamos falar sobre a alegria, mas eu quero relembrá-los algo que nós tínhamos falado da última vez. Eu concordo com o John Stott quando ele fala sobre as divisões no fruto do Espírito. Da mesma forma que existiam divisões das obras da carne, também existem divisões no fruto do Espírito. Então, no caso, nós estamos falando sobre a primeira divisão, mas estamos particionando cada uma delas, falando cada uma delas, bem dizer. Então, amor, alegria e paz é uma tríade das virtudes cristãs universais. E essa tríade se refere principalmente a nós em relação ao nosso Deus. Ou seja, fala primeiro do nosso amor, que deve ser o amor para com Deus, depois a alegria, que é a alegria em Deus, e a paz, que também é a nossa paz em Deus. É muito importante determinar que tanto o amor quanto a alegria e paz, eles podem sim ser sentidos por pessoas que não têm Cristo. Mas aqui nós estamos falando de sentimento. O amor, a alegria e a paz e o fruto do Espírito que é listado aqui em Gálatas, somente os salvos de Jesus Cristo eles podem ter, porque não vem de nós, não nasce em nós, mas vem do agir do Espírito Santo nas nossas vidas. A palavra alegria, talvez ela seria melhor compreendida se falássemos uma palavra que, infelizmente, principalmente nos dias de hoje, ela é muito mal utilizada. Ela é muitas vezes usada como uma forma pejorativa. Mas a palavra gozo, ela tem o mesmo significado da palavra alegria. Talvez, dependendo da sua versão, em vez da palavra alegria, vai falar amor e gozo. O dicionário, na verdade, um livro chamado Sinônimos Castelhanos, de Roque Barcia, ele diz o seguinte, que os prazeres do sentimento do coração é chamado de alegria.
Então, tudo aquilo que é prazeroso, que nos faz bem, é chamado de alegria. Porém, a alegria exaltada, ela se chama gozo. Ou seja, o gozo seria um tipo de alegria duradouro. Mas como eu disse para vocês, muitas vezes hoje em dia, essa palavra ela é usada de maneira pejorativa. Mas quando se fala na questão do nosso sentimento em relação a Deus, não é uma alegria simples, não é uma alegria passageira, mas é algo duradouro. E é exatamente isso que nós vamos falar essa noite. Então, o gozo ou a alegria é mais duradouro porque tem melhor fundamento do que uma alegria como sentimento. Por exemplo, se você vê alguém escorregando e caindo, muitas vezes você vai rir, você vai se sentir alegre. Mas aquilo não vai ser algo que vai encher o seu coração para o resto da sua vida. Talvez quando você lembra daquela situação, aquilo vai te fazer rir. Mas aquilo não vai transformar a sua vida, não vai mudar a sua atitude para com Deus. Então, o fruto do Espírito não é um prazer de sentimento superficial, produzido por coisas humanas e temporais, mas sim a mesma alegria ou gozo que vem do Senhor, que é algo duradouro. Em suma, a alegria que vem do nosso coração é uma alegria passageira. A alegria que vem do Senhor é algo duradouro. Então é essa alegria que o fruto do Espírito traz ao cristão que é fiel a Deus. É algo que vai encher o seu coração a ponto de trazê-lo para perto de Deus. Que fará com que o cristão ele fique verdadeiramente não só mais perto de Deus, mas firmado nas promessas do Senhor. Então, essa alegria vem pela operação e influência do Espírito Santo na vida do cristão. O Calvin Gardner, ele disse o seguinte: essa alegria é especialmente evidente naquela obra do Espírito Santo que traz o cristão a conhecer Deus melhor ao ponto de crer nas suas promessas. Existem muitos versículos da Bíblia que vão tratar sobre alegria ou do nosso sentimento em relação a Deus, e já nós vamos ler alguns deles. Mas o que é interessante nisso que o Calvin Gardner disse é que a alegria como fruto do Espírito enche os nossos corações pelas promessas que Deus fez a todos nós. Então eu reitero, irmãos, as promessas de Deus nós sabemos que elas são eternas e elas se cumprem. Então quando nós pensamos no caráter de Deus, isso deve encher o nosso coração de alegria. Quando nós pensamos que Deus é perfeito e Ele nos amou, mesmo imperfeito da forma que somos, isso deve encher os nossos corações. O John MacArthur, ele fala que a alegria do fruto do Espírito é uma felicidade baseada nas imutáveis promessas e na realidade espiritual eterna. Então, meus irmãos, a alegria que vem do Espírito Santo agindo nos nossos corações é verdadeiramente uma sensação de bem-estar experimentada por aquele cristão que sabe que tudo está bem entre ele e o Senhor. Eduardo vai ler 1 Pedro 1,8. Leia aí, por favor, 1 Pedro 1,8. Eu creio que... Lê bem alto para que todo mundo possa ouvir, por favor. Ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso. Meus irmãos, olha o que o apóstolo Pedro está dizendo para a sua audiência. Nós somos bem-aventurados, João fala sobre isso, bem-aventurados aqueles que não viram e creram, mas Pedro deixa claro que nós, mesmo não tendo visto o Senhor, nós temos uma alegria indizível. Algo que realmente vai fazer com que o nosso coração se exulte pelo agir do Senhor nas nossas vidas. Então, olha, mesmo sabendo que nós vivemos num mundo mau, mesmo sabendo que nós estamos cercados por hostes espirituais malignas, nós sabemos que pertencemos ao lado vencedor. Se você nunca viu,
Procure na internet o vídeo dos cristãos ucranianos louvando a Deus por conta da sua confiança no Senhor. Eles sabem que a guerra vai chegar até eles. Talvez eles não ficarão vivos, mas eles estavam agradecidos a Deus, confiados no Senhor, porque eles sabem que todas as coisas estão debaixo do poder soberano do Senhor. Essa não é uma alegria que pode ser comprada, que pode ser alcançada. Quantas pessoas hoje em dia não se sentem inseguras por medo da guerra que está do outro lado do mundo? Quantas pessoas não acham, e eu acho que sim, nós aqui seremos impactados diretamente com toda essa questão da guerra. Daqui a pouco vai começar a faltar frutas, legumes e enfim, porque o fertilizante vem da Rússia. Então, nós já sabemos que o preço do petróleo aumentou, então, consequentemente, a gasolina também vai aumentar. E a gasolina aumentando, tudo aumenta. Então, nós precisamos confiar nas promessas de Deus. Saber que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Então, o que Pedro fala é de uma alegria que nós não podemos mensurar. Ou seja, algo que nós não podemos compreender que ela está em nosso coração, mas ela está. Então não é algo que vem de nós, é algo que vem de Deus. Então, a alegria não resulta de circunstâncias favoráveis. E ocorre até mesmo quando essas circunstâncias são as mais dolorosas e severas. Davi, lê para nós, por favor, João 16, 20 a 22, por favor. Na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas, depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vola tirará. Qual que é o contexto desse versículo? Jesus estava conversando com os seus discípulos antes da sua crucificação. Ele estava explicando para eles sobre todas as coisas que iriam acontecer e que de maneira nenhuma eles ficariam sozinhos, porque alguns capítulos à frente Jesus seria crucificado. Então como que eles poderiam ficar alegres se tanta provação, tanta perseguição aconteceu com eles? Porque todas aquelas coisas que ocorreram, primeiramente, estavam no plano de Deus. Já começa por aí. Em segundo lugar, porque Deus sabia, e o Senhor Jesus Cristo os informou que todas aquelas tristezas redundariam em felicidade. Talvez não para eles naquele momento, mas por aqueles que iriam vir. Nós somos consequências positivas da fé daqueles irmãos. Nós somos beneficiados por causa daqueles irmãos que sofreram, que entregaram as suas vidas. Então o que Jesus está deixando claro é que todo sofrimento que nós temos nesse mundo, um dia ele passará. As irmãs que já são mães sabem exatamente o sofrimento que vocês tiveram. Eu nunca vou me esquecer. Quando a Tati teve a Ana, foi rápido, foi cesárea. Mas quando ela teve a Esther, que foi parto normal, foram 22 horas de trabalho de parto. 22 horas. E eu tive que ficar com ela lá e misericórdia. É uma situação terrível. Só que todo sofrimento que se passa, ele é benéfico. Porque no momento que você está na mesa de cirurgia, que você ouve o choro do seu filho ou filha, todo aquele sofrimento vai embora. Toda aquela tristeza, ela some. Por causa do benefício que aquela tristeza, que aquela provação nos trouxe. Então é algo que nós não podemos novamente compreender. Deixo claro para todos vocês. As coisas nesse mundo vão piorar. Não ache que vão melhorar. Eu quero deixar claro uma coisa para todos vocês.
quando muitas vezes nós vemos guerras e tudo mais, pessoas vão correndo lá para Mateus 24. Quando ouvirem sobre rumores de guerra, não sei o que, Jesus está vindo. Está errado isso, irmãos. O contexto de Mateus 24 não se aplica a nós. O contexto de Mateus 24 se aplica aos judeus, ou aqueles que estão ou que passarão pela tribulação. Nós estamos dentro do contexto de 1 Timóteo 4 e 2 Timóteo 3, que fala sobre os últimos dias, sobre a apostasia. Esse é o contexto que se aplica a nós. Desde o primeiro século, a igreja já está vivendo os últimos dias. O apóstolo Paulo disse sobre os últimos dias. Então, desde a sua época, ele achava que estava vivendo os últimos dias. Desde que o mundo é mundo, existem guerras. Mas não é por causa disso que aí pessoas vão e lá nos comentários da internet, um monte de gente coloca as passagens. Mas eu vi um termo que talvez só quem é estudante da Bíblia vai entender. Mas existem muitas pessoas que praticam a hermenêutica Thundercats. Qual que é a hermenêutica Thundercats? É a visão além do alcance. Olham a Bíblia e vê coisa que não está lá. Eu achei muito interessante esse termo. Então, quando nós virmos sobre essas questões, fiquemos sim esperançosos da volta de Jesus, mas tudo isso está dentro do plano de Deus. Lá na Ucrânia, como eu disse, existem pessoas sofrendo? Existem. Como existiram cristãos que perderam as suas vidas desde o primeiro século, por conta da sua fidelidade a Deus. Eu creio verdadeiramente que muitas pessoas lá na Ucrânia, nesse momento, mesmo estando debaixo de uma chuva de bombas, muitos têm se convertido. Porque através da provação é que muitas pessoas, elas chegam até o Senhor. Quantos não foram aqueles que na pandemia chegaram a Cristo? Ouvi relatos de muitas igrejas que tiveram pessoas que tiveram pelo menos um contato com Deus, porque ficaram preocupados em relação à pandemia. Muitas vezes nós falamos aqui para vocês que nós deveríamos olhar o copo meio cheio. É ruim pandemia, é ruim pessoas morrendo? Sim, mas muitos olharam para a eternidade através da pandemia. Olharam para a brevidade da vida e muitos se chegaram ao Senhor. Então, mesmo que existam circunstâncias desfavoráveis, a alegria vinda do Senhor enche os nossos corações, porque nós sabemos que Ele está no controle de todas as coisas, que a sua promessa não falhará. A alegria é uma dádiva de Deus e, como tal, os crentes não devem fabricá-la, mas devem se deleitar nas bênçãos que já possuem. Romanos 14, 17. Acho que a Victoria vai ler para nós. Que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, meus irmãos, isso daqui deveria estar grifado na testa de muito cristão. Servir ao Senhor não se redunda em bens materiais. Servir ao Senhor redunda em... O que diz o final do versículo? Lê novamente aí, Vicky, o finalzinho do versículo. Pode ler tudo, então. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida e nem bebida. Muitas vezes cristãos se acham merecedores de bens materiais pelo simples fato de que servem a Deus. E muitas vezes nós pensamos isso. Algum momento já passou na nossa mente como Asaf. Pensou, se eu não estou enganado, acho que é o Salmo 73, aonde ele vai olhar sobre a perseverança do ímpio. Mas no momento ele chega e fala para Deus: depois que eu deixei de olhar a perseverança do ímpio, os meus olhos foram levados a olhar para o Senhor. Então, meus irmãos, nós precisamos aplicar essas verdades nas nossas vidas.
muitas dessas pessoas que hoje vivem as suas vidas abastadas, a sua riqueza termina quando termina a sua vida. A riqueza do cristão começa quando termina a sua vida nesse mundo e começa a sua vida na eternidade. Então o que vale mais? Não vale a pena nós trocarmos o eterno, como diria um ditado antigo, trocar o eterno no altar do imediato. Nós não podemos fazer isso. A Ana vai ler Filipenses 4:4 para nós. Então, em outra versão vai dizer, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Vou fazer uma pergunta para vocês, por favor não me respondam. Quais são os motivos que você hoje poderia se alegrar em Deus? Eu estava conversando com o Alisson. Era altamente angustiante estar em casa e não vir à igreja. Não poder olhar para os irmãos. A gente já chegou aqui brincando, né? Falando que na igreja hoje, né, Paulo, tá cheio de visitante, né? Um monte de gente que fazia tempo que não vinha para cá. Então o Paulo e o Davi que estavam aqui sempre, né? E também a Kimberly e a Dona Gessi. Hoje tá vendo um monte de visitante, né? Que nas 2 últimas semanas Covid aí se alastrou na igreja. Graças a Deus, só a Fran agora está se recuperando. Mas, pela graça de Deus, é uma bênção estar com os irmãos, poder vê-los, poder orar juntos, como nós faremos daqui a pouco. Então, irmãos, é algo que enche os nossos corações e nós devemos nos alegrar. Quantas pessoas tiveram Covid e perderam as suas vidas? Até onde eu sei, todos nós que tivemos Covid tivemos sintomas mais leves. Foi um tempo difícil, é horrível. Eu, sinceramente, detesto ficar com o nariz, né, parecendo um chafariz, né? É horrível. Ficar espirrando toda hora é terrível. Mas perto de outras pessoas que não conseguiam respirar, pessoas que tiveram que ser entubadas e tudo mais, nós estamos no lucro, irmãos. E devemos ser gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por todos nós. Então Paulo diz para os filipenses, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, quando existe um mandamento, é necessário dar atenção. Quando ele é repetido 2 vezes, nós precisamos cumpri-lo sem pestanejar. Meus irmãos, reflita na seguinte questão, por mais que eu já lhes perguntei, mas reflita. Quem no mundo tem maior motivo para estar alegre do que o cristão verdadeiro? Existe alguém no mundo que tem maior motivo de estar alegre do que aqueles que creem em Cristo? Acho que a Samira ou a Fernanda tem Romanos 8:32, né? Romanos 8:32, acho que é a Fernanda que tem. Aquele que não poupou. Deixa eu ver se tá certo. Romanos 8:32. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então o Senhor Deus, Ele não poupou o seu próprio filho. Ele o entregou como sacrifício por cada um daqueles que creem em Jesus Cristo. Paulo mesmo diz, se ele fez isso, será que o resto de tudo que nós precisamos ele não vai fazer? Será, irmãos, que nós precisamos verdadeiramente menosprezar o cuidado de Deus porque as nossas expectativas em relação ao nosso cristianismo não foi alcançado? Será que nós devemos nos entristecer porque nós não estamos numa mega igreja? Porque não tem pessoas fazendo fila na porta da igreja? Nós precisamos pautar a nossa vida pela nossa fidelidade a Deus. Precisamos auxiliar aqueles que estão fracos e não nos enfraquecer como eles. Não enfraquecer a nossa fé. Não olhar com os nossos olhos para a falha dos homens, porque nós somos falhos também. Nós precisamos olhar para Cristo, porque Ele é perfeito. Ele é perfeito. Então, nós
nesse mundo, somos aqueles que deveríamos estar mais alegres. Primeiramente, os nossos pecados foram perdoados. Às vezes nós temos dificuldade de perdoar os pecados uns dos outros, mas diante de Deus todos os nossos pecados foram perdoados. Também nós temos a certeza da vida eterna em Deus. Nós temos, irmãos, verdadeiramente, duas coisas que dinheiro nenhum nesse mundo compra. Nós temos o direito de chamar Deus de nosso Pai. Isso, para o cristão verdadeiro, ele entende toda a doutrina bíblica por trás disso, redenção, propiciação e por aí vai. O fato de chamar Deus de Pai é a maior bênção que nós temos nas nossas vidas. Porque nós sabemos que aquele que aceitou Cristo como Salvador, Deus é o seu Pai. Então, meus irmãos, essas coisas são a base para uma vida de alegria que não depende das circunstâncias passageiras dessa vida. Foi essa alegria que Paulo experimentou. Samira vai ler para nós Filipenses 4:4 e também versículos 12 e 13. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então Paulo ele tinha gabarito de dizer que ele sofreu bastante pela causa de Cristo. Quando você pega lá o livro de 2 Coríntios, eu confesso que me falhou a memória qual capítulo, acho que talvez capítulo 7 ou 8, aquela lista que ele fala de todas as coisas que ele passou. Ele faz uma lista de todas as coisas que ele passou por amor ao Senhor. E posteriormente ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Então olha, meus irmãos, será que verdadeiramente nós não temos sido ingratos para com Deus? Lembre-se que o fruto do Espírito no nosso coração, ele acontecerá a partir do momento que nós estamos nos submetendo a Deus. Então, se não há alegria nas nossas vidas frente às coisas que nos acontecem, é importante nós analisarmos a nossa vida espiritual. Porque a vontade de Deus é que nós sejamos alegres. Independente daquilo que acontecer. Eu posso olhar para trás, irmãos. Eu já disse para vocês muitas vezes. Eu sou pai de 4 filhos, dos quais 2 Deus levou e 2 estão com a gente. Eu não estou contando a Bela, né? A Bela é a 5ª filha. Mas os 2 primeiros filhos que nós tivemos, aprove ao Senhor levá-los. E nós sofremos muito, nós choramos muito, foi muito difícil. Mas nós sempre nos apegamos nas promessas de Deus. Eu sempre digo que todas as coisas que nós passamos, de algum modo, vai servir como testemunho para outras pessoas. E sempre eu me lembro que nós já fomos, de alguma forma, bênção na vida do Douglas e a Neuza quando eles tiveram um aborto espontâneo. Jason e Renata quando eles tiveram um aborto espontâneo. E tantas outras pessoas que já passaram por isso. Nós chegamos e dissemos, eu sei o que vocês passaram. Vocês também passaram por isso, né? Eduardo e Fernanda também. Era uma dor que nós sabíamos. Mas no dia 27 de setembro de 2011, quando a Ana nasceu, toda aquela tristeza foi embora. Toda a tristeza foi embora, porque o sonho da nossa vida, Deus realizou. Tivemos motivos para chorar, mas Deus nos deu motivo para nos alegrar. Então, irmãos, muitas vezes nos falta alegria quando nós deixamos de olhar o que Deus tem feito por nós. Achamos que somos merecedores de muita coisa, quando na verdade Deus já tem dado muita coisa por nós. Deveríamos sim
ser os mais felizes desse mundo. Porque se hoje a morte nos encontrar, nós abriremos os olhos na eternidade. Amém? É isso que deve fazer o coração do cristão exultar. Tanto mais o crente conhece o Senhor e o obedece, mais terá a verdadeira alegria dele, pois o conhecerá melhor. Fato. Porém, tanto menos o cristão teme ao Senhor e despreza seus princípios, menos alegria ele terá da sua salvação. O João vai ler para a gente Salmo 51, 11 e 12. Se não tires de mim o teu Espírito Santo, torna e dá-me alegria na tua salvação. Sustém-me com o Espírito voluntário. Aqui Davi está derramando seu coração diante de Deus por conta do seu pecado. E ele sabia que o seu pecado doía até o fundo da sua alma. Ele queria que aquela dor cessasse e que novamente ele tivesse a alegria da sua comunhão com Deus. Confesso a vocês que muitas vezes, quando eu peco diante de Deus e sinto falta do agir de Deus na minha vida, eu oro ao Senhor, ó Deus, me faça sentir a alegria da salvação. Não é pecado fazer isso. Eu creio que ser verdadeiro diante de Deus é a essência de uma oração, de um coração totalmente disposto a ter comunhão com Deus. Então, meus irmãos, o que nós precisamos fazer? Precisamos ter o gozo do Senhor nas nossas vidas. Precisamos ter essa alegria do Senhor em nossos corações. Vamos terminar, e vocês todos podem abrir as suas Bíblias em João capítulo 4. João capítulo 4, versículo 32. Jesus disse o seguinte: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Se o nosso desejo for este mesmo que o desejo de Jesus, o nosso coração estará alegre, porque os nossos olhos estarão fitos em Jesus. Então, meus irmãos, quando nós falamos sobre o fruto do Espírito, não é algo inalcançável, mas depende de um coração disposto a servir o Senhor. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez em sua presença, nós rendemos graças por sua bondade, mas principalmente pelos motivos aqui elencados para que nós sejamos pessoas alegres. Talvez falte um carro melhor para alguns que querem um carro, talvez falte uma casa melhor, talvez faltem bens materiais ou até mesmo uma vida financeira melhor. Essas coisas saltam aos nossos corações. Sim, ó Deus, mas nós precisamos lembrar que aquilo que o Senhor nos deu em Cristo vai muito além do que qualquer coisa que esse mundo pode nos oferecer. Os nossos pecados foram perdoados e em Cristo nós temos a certeza de vida eterna. Ó Deus, deveríamos ser os homens e mulheres mais felizes desse mundo. Ajuda-nos a refletir nessas coisas, a encerrarmos essa transmissão e esse culto daqui a pouco, com os corações alegres por tudo o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Mesmo que as coisas não andem conforme nós gostaríamos, precisamos lembrar que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que nós, ó Deus, possamos nos regozijar no Senhor. Que nós possamos nos alegrar, nos apegar às tuas promessas e assim, que o nosso coração esteja disposto a sempre servi-lo, independente das situações, e possamos fazer isso com alegria. Damos-te graças em nome de Jesus. Amém.